Olá, tudo bem, pessoal? Como estão? Vamos falar rapidamente do dólar. Bom, eu havia dito que existe uma possibilidade aumentada da gente ter um doji. E olha que o diário formou um doji no dólar. Negando, ó, ele rompeu, ele voltou, né? Voltou tudo que desceu, ele voltou. Mas ele tá abaixo ainda dos 50% do dia anterior. Então amanhã é o ponto de decisão, né? Será que vai buscar esses alvos aqui de baixo? Eu acredito que sim, tá? Existe uma possibilidade dele fazer isso, até porque o Banco Central vai estar fazendo um leilão no dólar depois das 10 horas da manhã, então não fiquem posicionados aí quem tá, ou não pensem em ficar trabalhando em compra de dólar depois das 10 horas da manhã. Lembrando que no Brasil eles vivem cancelando esse tipo de anúncio ou vivem alterando, né, o horário, assim, então fiquem de olho, tá? Desse leilão do dólar anunciado, né, com promessa de recompra na troca dos papéis ali, da letra, né? Então, mas amanhã vai entrar ali a mercado ali, um candle enorme de venda em qualquer momento ali depois das 10 horas. Muito cuidado, não estejam posicionados, tá? Nem compre nem em venda, né? Porque a plataforma, às vezes, tu tá vendido, ela te stop antes de entrar a notícia e tu não recebe ali o valor, sei lá. Cuidado, né? Não confie muito em qualquer plataforma. Então, essa aqui foi o dojizinho no diário. Se a gente for olhar ali no gráfico de 1 minuto. Ó, tá? Isso aqui que a gente teve hoje, ó. Movimento de abertura. Ele fecha o gap depois de montar uma estrutura de compra, ó. Ele monta o pivô comprador. Ele nega o 100% da projeção. Ó, pivô seco. Ele nega praticamente 100% dessa projeção. Se eu fazer, ó, faltou um pouquinho para buscar, cria um M, volta a vender, começa a fazer uma construção de uma cunha, que é topos e fundos, né, cada vez menores, né? Estoura, volta para teste, aí ele anda de lado, e aqui ele faz um W, fazer teste W e volta a subir. Então, ele deu compra e ele deu venda, né? Tudo que ele subiu, ele desceu, e tudo que ele desceu, estava subindo. Novamente, ele termina o dia na linha média, né? Esse finalzinho aqui, embora pareça um W meio estranho, também pode ser o que a gente chama de máscara, né, do Batman. Então, ele pode subir e até ele pode voltar a descer aqui para fechar ela, tá? Pode ocorrer esse movimento aqui também, tá? Tem presença compradora nessa região, eu já falei para você sobre isso, né? É uma região que está dando bastante movimentos, ó, arredondados, mostrando esse interesse comprador. Só que o mercado ainda tem alvos para baixo, né? Então, mesmo que esteja bastante briga, pode ser uma briga só de indução e manipulação, tá? Então, muito cuidado. O dólar tá com pouco volume, tá numa região ruim de operar, tá em região de range, ó, de lateralização. Então, a gente tem que fazer operações nesse mercado de uma forma bem técnica, né? Então, era isso no dólar. Não tem muito, assim, ele não desenvolveu nada com dívidas, assim, que, ficou tirando isso aqui, né, que eu já tinha marcado, tá? Ele já decidiu em fazer o doji, negando subidas, e agora ele tá no diário numa parte de fundo. Então, eu acredito que ele vai buscar, a gente vai ignorar esses alvos compradores, a não ser que ele já abra nessa região e vá descendo, né? Pode acontecer também. Mas é isso, não tem muito o que falar. A gente tá no fundo e cada vez mais fundo pro dólar, tá? O índice já foi o contrário, o índice pagou super bem, né? O índice fez até tinha comentado, se ele abrir acima de 50%, acima de pouco, que a estrutura compradora entra na compra. Então, a gente fez exatamente isso. Gap de alta, primeiro candle do dia comprador, faz o primeiro pivô comprador. O alvo foi atingido, né? Se não me engano, foi 200% do pivô. Ele pagou muito bem hoje, ó, 200%, né? Então, quando ele atinge o alvo, a gente pensa em venda. Só que ele faz uma venda e aqui no caixote de fechamento anda de lado, ó. Ele não faz teste de 50, inclusive ele fecha acima da região de 50. Então, amanhã, quem vai me dar o ponto de decisão no mercado vai ser o pré-leilão, tá? Por que vai ser o pré-leilão? Porque no pré-leilão eu vou saber onde que o mercado vai abrir.
porque ele pode abrir já de novo com gap de alta, fechar o gap, dar continuidade nessa subida, né? Entendemos aí que essa região de lateralização foi uma acumulação para ele subir mais, tá? Ou ele pode perder os 50%, fazer uma estrutura de venda e buscar fechamento desse gap. Então, isso que a gente tem que cuidar amanhã, tá? Será que o mercado vai fechar esse gap? A questão que não quer calar é que como vai ter o leilão do dólar, se não for adiado, daí sim, pode explodir lá para alvos mais para cima, tá? E tem, né? Tem essa região aqui, ó, de 145.500, que eu já venho falando há alguns dias. Tem esse fractal aqui maior, ó, nos 146.700. E um último lá de 149, quase 150 mil, tá? Um último não, um último mais perto do que longe, né? Mas a gente tem 169 e 189, se não me engano. Alguns pivôs aí. Então, agora ele tem ou teria que fechar esta onda, ou se ele perde essa região e faz teste de mínimas, ele vai fechar o gap, se perder ali a região de 80%. Então, marca assim, ó, a gente marca o preço Fibonacci de máximas para mínimas, né? E vai observar onde é que o preço vai abrir, e dependendo da região que o preço abrir, se for respeitando a região de 20 e 30 é pullback, como ele já está entre 30 e 40, ó, ele já está na região de 40, 30 e 50, né? Ele pode ter uma frenagem nos 50, uma frenagem nos 80. E o que eu chamo de frenagem, tá? Tem uma frenagem que assim, o preço faz uma estrutura, chega nos 50 e aí vira comprador. Ou, aí pode ser no 50, aí pode ser no 80, ok. Agora, se ele rompe 80, ele paga 100, tá? Aí pode ser no 100 também, esse teste. Lembrando que dos 100 ao 111 tem ali uma violinadinha básica para subida, né? Então, muito cuidado de já comprar direto no 100 aí, tá? Espera o mercado fazer estrutura para entrar comprador no teste de mínimas. Beleza? E aí, sempre usando Fibonacci e usando seu caderninho aí com checklist, não tem como vocês não conseguir voar. Lembrando, novamente, não se posicione depois das 10 no mercado. Pode ter uma violinada aí, porque se o dólar der uma venda, realmente o índice pode explodir, tá? Mas evitem estar posicionado, porque é muito perigoso estar posicionado quando tem esse tipo de coisa. Tá bom, pessoal? Um beijo, sucesso a todos, um grande sucesso aí nos tradezinhos de vocês. Que Deus abençoe muito o dia de vocês. E que quem for operar, opera só uma aberturinha ali, pega um pouquinho e cai fora, porque não bota em risco aí o que ganhou na semana, tá? Qualquer dúvida, joguem lá no grupo. Um beijo, até mais.